Ademar tem 24 anos e está escrevendo uma carta para a noiva que talvez nunca chegue. É noite fechada nos Apeninos. O frio corta a 15 graus negativos e ele apoia o papel no joelho porque não tem mesa. Nunca teve, desde que saiu de Catalão, em Goiás, deixando para trás a mãe, o pai, 8 irmãos, e a noiva que chorou no portão sem entender por que um pedreiro precisava ir lutar numa guerra do outro lado do mundo. Ele não conta nada disso na carta. Escreve só que está bem, que tem saudades e que vai voltar. Do outro lado da colina, a menos de 300 metros, soldados alemães aquecem as mãos sobre lamparina e riem. Os relatórios do Reich são claros. Os brasileiros não aguentam. Tropicais. Despreparados. É questão de dias. Eles não conhecem Ademar. Não conhecem os 25 mil homens que vieram do sertão, das favelas, das roças e das fábricas com uma coisa em comum. Escolheram ficar. Escolheram o frio, a fome e a trincheira em vez de casa, porque alguém precisava ir. O que aconteceu quando esses homens entraram em combate pela primeira vez e o que os alemães disseram depois, quando finalmente entenderam com quem estavam lidando, é uma história que o Brasil quase deixou morrer junto com eles. Inscreva-se no canal agora e conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Essa história foi escrita com o sangue de gente simples que merece ser lembrada. E hoje você vai lembrar. O Oberst Klaus Weber lê o relatório e para no meio. É setembro de 1944 e o documento na mão dele descreve o que as patrulhas de vigilância viram no vale. Soldados avançando sob fogo sem recuar, sem debandada, sem o colapso que os analistas da Wehrmacht prometeram. Weber pega o lápis e escreve na margem uma única palavra: inesperado. É a primeira vez que um oficial alemão registra surpresa com a FEB. Não será a última. Mas para entender o que aquele relatório significa, é preciso voltar 3 meses. Quando a notícia chegou ao quartel-general alemão de que o Brasil enviaria tropas para a Itália, o Oberkommando der Wehrmacht classificou a Força Expedicionária Brasileira como ameaça tática mínima, tropas sem experiência em guerra moderna, sem doutrina. O Major Richter, oficial de inteligência responsável pelo setor, escreveu no briefing de agosto: provável colapso no primeiro confronto sério. 25 mil pracinhas já estavam no navio. Eles vieram de todo lugar: pedreiros, lavradores, estivadores, estudantes. Ademar Ferrugem saiu de Catalão, em Goiás, com 24 anos e nunca tinha visto neve. Chegou ao porto de Nápoles em julho, sentiu o sol italiano na cara e por um segundo achou que aquilo era fácil. Então olhou para o norte, para os Apeninos, para as montanhas que os alemães haviam transformado numa muralha de aço, e entendeu que o sol era mentira. O batismo de fogo veio em 16 de setembro, em Massarosa. Os primeiros tiros brasileiros em solo europeu ecoaram num vale que nunca tinha ouvido português. Os alemães recuaram, mas não porque os pracinhas assustaram. Recuaram porque estava no plano. Puxar os aliados para dentro do vale, longe do suprimento, perto das posições fixas da linha gótica, onde cada pedra havia sido transformada em ponto de fogo. Era armadilha, e a FEB estava entrando nela de cabeça. 2 dias depois, Camaiore cai. Sem blindados. A ponte foi destruída. Os homens atravessaram o riacho a pé com a munição erguida acima da cabeça. Quando os primeiros pracinhas entram na praça central, os italianos explodem. Velhos saem dos porões. Crianças magras correm para segurar as mãos dos soldados. Uma mulher de cabelos brancos abraça um pracinha negro de Minas Gerais e chora no ombro dele. Ele também chora e não consegue explicar por quê. Do outro lado da montanha, o relatório alemão desse dia tem uma linha fria. Recuo estratégico completado. Eles ainda acham que estão no controle. Weber recebe o relatório de Camaiore e sublinha a velocidade do avanço. 18 quilômetros em 10 dias, sem blindados, debaixo de fogo. Isso não era o que o Major Richter havia previsto. Weber convoca o oficial de inteligência e aponta para o número. Richter diz que é anomalia, que os pracinhas avançaram fácil porque os alemães deixaram avançar. Weber dobra o papel, não responde,
mas guarda o relatório numa pasta separada. Ele começa a suspeitar que Richter está errado. Enquanto isso, Adhemar escreve carta para a noiva, a moça de Goiânia que ele deixou na soleira da porta com promessa de casamento. Não conta do frio que já chegava nos Apeninos à noite. Não conta do companheiro que havia escorregado na pedra molhada e rolado 7 metros em costa abaixo. Escreve que está bem, que os italianos são gentis, que vai voltar. Termina com uma frase curta. Falta pouco. Dobra o papel, guarda na farda e olha para o norte, para Monte Castelo, o pico que todo mundo no acampamento já chama de Morro Maldito. A primeira tentativa de tomá-lo está marcada para 24 de novembro. Em 26 de setembro, Monte Prana cai. 1.221 metros de altitude, escalados com 25 quilos de equipamento nas costas, sem treinamento alpino, no frio que aumenta a cada dia. No cume, um pracinha finca uma cruz de madeira na rocha, uma promessa feita para a mãe antes de embarcar. A cruz fica lá, balançando no vento, visível da posição alemã mais próxima. O observador alemão vê pelo binóculo, não anota nada, mas desce do posto naquele dia mais quieto do que subiu. No quartel-general, o general Lemmelsen classifica o setor brasileiro como vigilância moderada. Não é prioridade. O esforço principal está concentrado em Monte Castelo, a posição mais forte da linha gótica, guarnecida com artilharia, morteiros e metralhadoras, escavadas na pedra viva. Se a FEB quiser avançar para o Vale do Pó, terá que passar por lá. Lemmelsen aposta que os pracinhas vão tentar uma vez, sofrer baixas pesadas e parar. Ele tem razão sobre a tentativa. Está errado sobre o parar. Outubro chega e o frio mata mais do que bala. Homens desenvolvem pé de trincheira, dedos que apodrecem dentro de botas molhadas. Um soldado do Maranhão perde 2 dedos do pé direito sem ter visto um alemão de perto. As rações americanas chegam geladas, o chocolate endurece como pedra e o café esfria antes de chegar na boca. Mas os pracinhas ficam. Nenhuma companhia da FEB pede retirada. Nenhuma posição conquistada é abandonada. Esse dado chega ao Major Richter em forma de relatório semanal, e Richter para de rir. Em novembro, Weber recebe um novo documento de inteligência, desta vez vindo de um interrogatório com um pracinha capturado em patrulha, um jovem de 18 anos que, sob pressão, não revelou nenhuma informação tática relevante. O que o relatório alemão registra não é o que o soldado disse, é o que ele não disse. E como olhou para os oficiais durante o interrogatório, sem medo, sem súplica, com uma calma que o intérprete descreveu como inquietante. Weber sublinha a palavra. Acrescenta na margem, isso não é treinamento, é outra coisa. A primeira tentativa de Monte Castelo está marcada para 24 de novembro. Os alemães sabem, estão esperando. Tem metralhadoras posicionadas em cada dobra do terreno, morteiros calibrados para as rotas de subida e franco-atiradores nos afloramentos de pedra que dominam os campos abertos. Weber leu os relatórios, mapeou as posições e confessa para o ajudante naquela noite: se eles subirem essa montanha, vamos parar eles fácil. O ajudante concorda. Nenhum dos dois consegue dormir. Adhemar não sabe nada disso. Sabe que amanhã vai subir. Sabe que vai ser difícil. Tira a carta da noiva do bolso, a mesma que carrega desde Catalão, amarelada, amassada nas dobras. Lê a última frase mais uma vez: te espero. Dobra devagar. Coloca de volta. Deita no chão duro da trincheira com o capote sobre o rosto para não respirar o ar gelado direto. E enquanto Adhemar fecha os olhos lá em cima no morro, as metralhadoras alemãs esperam em silêncio. E o que está prestes a acontecer vai mudar para sempre o que os alemães pensam sobre quem são esses homens. 24 de novembro de 1944. 6 horas da manhã. O frio é de 20 graus negativos e a lama congela entre os dedos dos pracinhas que sobem a encosta de Monte Castelo no escuro. A artilharia americana abriu caminho durante a noite. Bombas que sacudiram o vale inteiro e fizeram os italianos nos vilarejos abaixo rezarem ajoelhados no chão. Os soldados brasileiros avançam em silêncio, rifle apontado para cima, respirando devagar para não fazer barulho. Alguém sussurra o nome de Deus. Ninguém responde, mas todo mundo ouviu.
Nos primeiros 2 quilômetros, o avanço surpreende. O grupamento do general Zenóbio da Costa sobe mais rápido do que o planejado. Os alemães parecem ter recuado das posições avançadas. Um tenente reporta pelo rádio: "Estamos avançando bem." No quartel-general aliado, um oficial americano marca o progresso no mapa com otimismo. Parece que Monte Castelo vai cair naquele dia. Parece. Então as metralhadoras alemãs abrem fogo ao mesmo tempo. Não é uma posição. São dezenas, escavadas na pedra viva, escondidas nos afloramentos rochosos, calibradas há semanas para cada rota de subida. Os pracinhas que estão no corredor aberto entre os montes ficam expostos a fogo vindo de 3 direções diferentes. Frente, direita, esquerda. Não há cobertura. A lama não deixa correr. Homens caem sem conseguir ver de onde veio o tiro. Em questão de minutos, a subida vira carnificina. Ademar está no flanco esquerdo quando o contra-ataque alemão começa. A ordem é segurar a posição. Não recuar, não avançar, segurar. Ele deita no chão encharcado, coloca o rifle na pedra à frente e começa a atirar para cima sem ver alvo claro, só a fumaça dos morteiros e os gritos dos companheiros que somem na névoa. Ao lado dele, um soldado de 18 anos do interior do Piauí leva estilhaço no ombro e não faz barulho. Aperta o ferimento com a mão e continua na posição. Não pede ajuda. Não chora. Isso é o que vai aparecer no relatório alemão daquele dia. No fim da tarde, a FEB volta à estaca zero. 4 ataques em 2 dias, 24 e 25 de novembro. Mais de 400 baixas, entre mortos e feridos. Monte Castelo continua nas mãos dos alemães intocado com a bandeira do Reich no cume visível de baixo. O oficial alemão do 1043, o Regimento de Infantaria, escreve no diário com algo que não é mais desprezo. Os brasileiros atacaram com coragem. Foram barrados. Pela primeira vez desde setembro, a palavra usada é coragem. Isso é novo. No quartel-general americano, o general Mark Clark perde a paciência. Em 12 de dezembro, uma nova tentativa e o pior dia da FEB na guerra. 150 mortos em poucas horas. A neve cobre os corpos antes que os padioleiros consigam recolhê-los. O 5º Exército Americano começa a duvidar publicamente da capacidade brasileira de cumprir a missão. Relatórios chegam a Washington, questionando se a FEB deveria ser retirada do fronte ofensivo e destinada a funções de segurança na retaguarda. Mascarenhas de Moraes lê o documento e dobra o papel sem falar nada. Então, convoca os comandantes para uma reunião. A reunião dura 3 horas. Não é para lamentar. É para aprender. Os generais brasileiros passam semanas analisando cada ataque falhado, cada posição alemã, cada rota de subida. Descobrem o problema central. Monte Castelo não pode ser tomado diretamente enquanto os montes vizinhos, Mazancana e Torre de Nerone, estiverem nas mãos do inimigo. De lá, os alemães enxergavam qualquer tropa que subisse pelo corredor frontal. A solução não é mais força, é mais inteligência. Janeiro de 1945. Neve nos Apeninos. Os pracinhas que sobreviveram a novembro e dezembro passam o inverno nas trincheiras, fazendo patrulhas noturnas, capturando prisioneiros, mapeando posições. Um sargento de São Paulo atravessa a terra de ninguém 4 noites seguidas para medir distâncias no escuro com o passo. Não tem equipamento sofisticado. Usa os pés e a cabeça. O mapa que entrega ao comando tem uma precisão que os instrumentos americanos não conseguiram reproduzir. É com esse mapa que vai ser desenhado o próximo ataque. Nos quartéis alemães, o inverno também pesa. Os relatórios do 1043, o regimento, começam a mencionar algo que não estava nos relatórios de setembro: pressão contínua. Os brasileiros não param. Patrulhas todo dia uma escaramuça, todo dia um prisioneiro capturado ou uma posição sondada. O major Buxan, que comandava a defesa alemã no setor, escreve ao superior: o inimigo brasileiro demonstra persistência incomum para tropas sem tradição de guerra alpina. Pela segunda vez, um oficial alemão admite o que o Reich ainda se recusa a escrever em público. A FEB não era o que esperavam.
Fevereiro chega com uma mudança no ar. O frio ainda é brutal, mas a neve começa a ceder nas encostas mais baixas. Mascarenhas de Moraes define a data, 21 de fevereiro. Desta vez, o plano é diferente. Artilharia concentrada nos montes vizinhos primeiro, isolando as posições de flanqueamento alemãs antes de qualquer infantaria subir. O general Cordeiro de Farias passa dias calibrando os canhões, ajustando ângulos, medindo distâncias. Quando termina, cada peça de artilharia sabe exatamente o que destruir antes do primeiro pracinha dar um passo. 20 de fevereiro. Véspera. O correspondente de guerra Joel Silveira dos Diários Associados está na posição avançada com uma luneta velha. Escreve no caderno. Vejo os pracinhas agachados lá na frente, grupos aqui e ali rastejando em direção ao cume, de onde as terríveis metralhadoras alemãs atiram, imitando curtas e sinistras gargalhadas. Ele não publicará esse trecho hoje. Guarda para depois, porque o que acontece amanhã vai precisar de mais espaço no jornal. Adhemar não está nessa lista. Adhemar Ferrugem morreu em combate antes de ver fevereiro. O único goiano da FEB a cair em solo italiano nunca recebeu a última carta da noiva. Ela chegou ao acampamento 3 dias depois do funeral improvisado, numa encosta dos Apeninos. O capelão guardou o envelope. A noiva em Goiânia esperou durante meses por uma resposta que nunca veio. Quando a notícia chegou, ela ainda tinha a carta dele dobrada na bolsa, a que dizia falta pouco. 21 de fevereiro de 1945. Às 5h30 da manhã, a artilharia da FEB abre fogo. São 12 horas de batalha, a mais sangrenta, a mais longa, a mais decisiva que os pracinhas jamais enfrentaram. E desta vez, às 17h30, a voz do coronel Franklin chega pelo rádio com 3 palavras que o Brasil inteiro estava esperando desde novembro. Castelo é nosso. Monte Castelo caiu num domingo. No quartel-general aliado, oficiais americanos que apostavam na incapacidade brasileira param o que estão fazendo. Um general americano ouve a mensagem, olha para o mapa e diz baixo para o ajudante: eles fizeram. Não tem mais nada a acrescentar. Do outro lado da montanha, o major Buxan fica em silêncio na frente do mapa. Pela primeira vez desde setembro, ele não tem resposta para o que acabou de acontecer. Os alemães recuam. As posições da linha gótica que haviam resistido por 3 meses, que haviam custado centenas de vidas brasileiras e americanas, são abandonadas em poucas horas. Os pracinhas sobem ao cume no frio e na névoa e encontram as metralhadoras ainda quentes, os cartuchos vazios no chão e um cantil alemão esquecido numa pedra. Um sargento de Pernambuco pega o cantil, olha para ele por um momento e o deixa onde estava. Não precisa de troféu. O cume é o troféu. Mas a guerra não acabou ali. 14 de abril de 1945. A FEB enfrenta a maior batalha de toda a campanha italiana. Montese. Mais de 400 baixas em um único dia. Mortos e feridos espalhados pelas ruas de uma cidade medieval que os alemães transformaram em fortaleza. A FEB entra casa por casa, rua por rua, usando granadas e baionetas onde os rifles não alcançam. É um combate de brutalidade crua que os pracinhas não haviam treinado e que mesmo assim executam com uma precisão que deixa os instrutores americanos sem palavras. Quando Montese cai, os italianos batizam uma de suas praças de Piazza Brasile. Esse nome está lá até hoje. Então vem um momento que nenhum alemão jamais imaginou. 28 de abril de 1945, Vale do Pó, região de Fornovo de Taro. Um oficial alemão atravessa a linha de frente, carregando uma bandeira branca. É o Major Kuhn, representando a 148ª Divisão de Infantaria Alemã. A mesma divisão que havia defendido Monte Castelo por meses, que havia chamado os pracinhas de turistas armados. O Major Kuhn para na frente do oficial brasileiro, que o recebe e apresenta a rendição formal. 14.779 soldados alemães, 4.000 cavalos, 2.500 veículos e 80 canhões. Tudo entregue a um exército que 9 meses antes o Reich havia descartado com uma piada. É a única rendição em massa de forças alemãs para um exército sul-americano
na história da Segunda Guerra Mundial. Nenhum pracinha riu. Os homens que receberam a rendição ficaram em silêncio, exaustos, sujos, com os olhos fundos nos rostos magros de quem passou meses nas trincheiras. Um soldado de 18 anos de Salvador olha para a fila interminável de prisioneiros alemães e pensa nas cartas que parou de escrever em janeiro, porque não tinha mais o que contar para a família sem assustar. Outro pensa nos companheiros que não chegaram até ali, nos corpos que a neve cobriu em dezembro, nos nomes anotados nas cadernetas dos capelães. Ganhar dói de um jeito diferente de perder. No quartel-general alemão desmontado, os papéis deixados para trás revelam o que os oficiais do Reich nunca disseram em público. Relatórios de inteligência rasurados, páginas de diários que alguém tentou queimar às pressas e não conseguiu totalmente. Em um desses fragmentos, um trecho sobrevive inteiro, escrito pelo mesmo oficial que em agosto de 1944 havia classificado a FEB como provável colapso no primeiro confronto sério. O trecho diz: subestimamos esses homens desde o começo. Não foi falta de informação, foi arrogância. E arrogância custa guerra. Não tem assinatura, não precisa. 8 de maio de 1945. A Alemanha se rende incondicionalmente. A guerra na Europa acabou. Os pracinhas da FEB estão espalhados pelo norte da Itália. Em Susa, na fronteira com a França, nos vilarejos que libertaram ao longo de 239 dias de campanha. 50 localidades italianas livres, graças a homens que saíram do Brasil sem saber o que era neve. Os italianos saem às ruas, abraçam os soldados, dançam nas praças. Uma criança de 6 anos coloca uma flor no rifle de um pracinha de Fortaleza. Ele ajoelha para ficar no nível dela e recebe a flor com as 2 mãos. Um fotógrafo registra o momento. A foto existe. O nome do soldado não, 18 de julho de 1945. O primeiro escalão da FEB desembarca no Rio de Janeiro. A cidade inteira vai às ruas. Multidão no cais, confete, bandeiras, gritos. Os pracinhas desfilam pela Avenida Rio Branco, com a farda surrada e as medalhas no peito. Mulheres empurram a barreira para abraçar filhos que não viam há 2 anos. Um veterano do Nordeste desce a rampa do navio e para no meio do cais, olhando para tudo aquilo sem conseguir andar. Um oficial chega para perguntar se está bem. Ele responde: nunca pensei que ia ver isso. O oficial não sabe se ele está falando da festa ou do fato de ter voltado. A festa durou pouco. Semanas depois do desfile, a FEB foi dissolvida por portaria ministerial. Soldados que haviam passado quase 1 ano na Itália foram sumariamente devolvidos às suas cidades de origem. Essa é a expressão usada no documento oficial. Muitos não encontraram o emprego que haviam deixado. Muitos não tinham mais condições físicas para trabalhar. Os que eram militares de carreira foram transferidos para quartéis remotos por colegas que ficaram no Brasil e não toleravam ver os expedicionários sendo tratados como heróis. A guerra contra o nazismo havia acabado. A guerra contra o esquecimento estava começando. Em fevereiro de 1946, a Assembleia Nacional Constituinte dedicou uma sessão aos veteranos. O deputado Claudino Silva subiu ao pódio e disse: os ex-combatentes se encontram verdadeiramente num estado de semi-abandono. O colega Flores da Cunha acrescentou: sei de uma infinidade de expedicionários jovens, alguns de 20 anos, outros de menos, que se acham em completo abandono pelos vários estados. A sala aplaudiu. Depois votou a pauta seguinte. E os pracinhas continuaram esperando. A Itália não esqueceu. Nos vilarejos que a FEB libertou, os italianos guardam as memórias com um cuidado que o Brasil não teve. Em Montese, existe o Museu Histórico da Segunda Guerra Mundial, com uma ala dedicada exclusivamente aos brasileiros. Em Fornovo di Taro, o nome da FEB está gravado na pedra da Praça Central. Em Pistoia, as famílias italianas ainda levam flores ao cemitério onde estão enterrados pracinhas que não voltaram para casa. Toda semana alguém vai. Às vezes, são netos de pessoas que os soldados brasileiros libertaram. Às vezes, são filhos de alemães que eles derrotaram. A guerra terminou. A gratidão não.
Em Catalão, Goiás, a família de Adhemar Ferrugem esperou meses por uma notícia oficial. Quando chegou, veio em papel timbrado, com o nome errado numa linha. Erro de grafia do escrivão que preencheu o formulário às pressas. A mãe de Adhemar guardou o papel mesmo assim. Guardou junto com as cartas que ele enviou da Itália. Aquelas onde dizia que estava bem, que os italianos eram gentis, que faltava pouco. Ela morreu anos depois sem nunca ter ido ao cemitério na Itália onde o filho está enterrado. Não tinha dinheiro, não tinha apoio, não tinha ninguém para levá-la. Hoje o nome de Adhemar Ferrugem está gravado no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Ele está lá com 453 outros nomes, homens que saíram do Brasil com uma promessa de volta e nunca cumpriram. A pedra não chora, mas quem lê os nomes, sim. 25 mil homens saíram do Brasil sem saber se voltavam. 453 não voltaram. Os que voltaram trouxeram no corpo as marcas de 239 dias de combate e no peito a certeza de que fizeram algo que ninguém esperava deles. Nem os aliados, nem os inimigos, nem o próprio Brasil. O que os alemães disseram quando viram os brasileiros lutarem pela primeira vez foi isso. Não era o que esperávamos, disseram com surpresa em setembro, com respeito em novembro, com silêncio em fevereiro e com uma bandeira branca em abril. 25 mil homens sem experiência de guerra, sem roupa de inverno, sem tradição militar alpina. Foram ao outro lado do mundo e fizeram o exército mais temido do século XX render as armas para um país que o Reich havia descartado com uma risada. Não porque eram máquinas de guerra, porque eram gente. Gente com carta da noiva no bolso, com nome de mãe na cabeça, com medo e fome e frio, que escolheu ficar mesmo assim. A Itália lembra. O Brasil quase esqueceu. Mas enquanto existir alguém para contar essa história, esses homens não morrem de vez. Se esse vídeo chegou até você, faça uma coisa agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio e conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Cada comentário mostra ao algoritmo que essa história merece ser vista por mais gente e é a forma mais simples de homenagear os pracinhas que o Brasil esqueceu. E tem mais. No comentário fixado deste vídeo, você encontra nosso conteúdo escrito completo sobre a FEB. Fontes, detalhes que não cabem no vídeo e histórias individuais de pracinhas que merecem ser conhecidas pelo nome. Não passa de 2 minutos para ler, mas vai mudar para sempre o que você sabe sobre o Brasil na Segunda Guerra. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essa história, porque memória que não se passa adiante morre.